Assim que Pervin voltou, observou Irina, que já estava prestes a tomar sua xícara de chocolate quente. Muito assustado, pois também viu ali, diante deles, o Marquês Viana, alguém que era muito ligado ao Duque Leblon. Por isso, impediu que Irina bebesse o chocolate e avisou a ela que era perigoso. Depois quis saber daquele homem que assuntos ele tinha para tratar com sua esposa. Depois de um tempo, quando tudo foi esclarecido, Pervin entendeu que ele apenas tinha se voluntariado para entregar uma mensagem para Irina. Ele falava em segredo com seu cunhado, temendo que pudesse haver algo na bebida de Irina, já que não confiava no Marquês. Depois pediu desculpas àquele homem. Disse que talvez pudesse ter sido super protetor demais, mesmo tendo sido rude. O Marquês entendeu, dizia que era normal, já que Pervin era muito próximo do Duque Blandini. Pervin queria que ele fosse direto ao assunto e entregasse logo a mensagem. É claro que o Marquês diria, porém primeiro quis agradecer ao Duque Louro por ter indicado seu filho para ser assistente do Duque Leblon. Falava também que deveria ter expressado sua gratidão mais cedo, mas Pervin não era bobo. Sabia que, se o Marquês tivesse feito isso antes, não teria caído nas graças de Leblon. Enquanto o Marquês olhava para a própria bebida, dizia que havia ouvido falar que o filho dele havia visitado a duquesa Irina uns dias atrás. Pedia desculpas pela descortesia do filho. Por mais que pensasse nisso, não fazia sentido para o Duque Louro. Aquele homem havia se voluntariado para ir até Verma apenas por um assunto tão trivial? O Marquês era conhecido por raramente entrar em ação e só o fazia quando era de extrema necessidade para a Casa Viana. Na mansão Blandini, Rosemary chamava por alguém, até que a empregada chegou. A empregada se apressou a dizer que Melina estava fora, realizando o pedido feito mais cedo. Mas, daquela vez, o pedido que ela iria fazer era simples, apenas queria um bolo de morango. Também achava que não tinha visto aquela empregada antes e quis saber o nome dela. Foi então que se apresentou e disse que seu nome era Beatriz. Depois, aquela mulher estranha avisou para Melina que a duquesa estava chamando por ela. Melina, ao olhar aquela empregada, achou estranho nunca tê-la visto na mansão antes. Logo depois, Melina já estava na porta do quarto da duquesa e avisava que a convidada dela já havia chegado e estava esperando na sala de visitas. Quando Rosemary desceu, estava com um humor maravilhoso. Agradecia à senhora Tilly por ter feito um favor e a gentileza de ter ido até aquela mansão. No entanto, a senhora Tilly achava que o pedido foi bem súbito e queria saber como poderia ajudar aquela jovem. Sem rodeios, Rosemary foi direto ao ponto. Disse que queria pedir um favor que requer bastante discrição. E quando a senhora Tilly ouviu a duquesa Blandini pedir que ela fosse babá do filho que ia nascer, ficou horrorizada. E também não teve rodeios em dizer à duquesa que existiam várias outras babás muito mais capacitadas do que ela. Agradecia muito, porém já tinha compromisso com outra pessoa. Assustando a senhora Tilly, Rosemary chegou bem próximo e disse a ela que não poderia simplesmente seguir com a lealdade cega ao Charles. Depois pediu a Melina que trouxesse joias. Estava tentando subornar aquela empregada. Achava que, se oferecesse joias, dinheiro e status, convenceria a senhora Tilly a trair a duquesa Irina e passar para o lado dela. Mesmo ouvindo as várias recusas daquela senhora, a jovem duquesa não parava de insistir. Dizia que ela deveria aceitar, já que eram joias, e isso poderia mudar totalmente a sua vida. Enquanto tudo acontecia, a empregada suspeita caminhava com o chá e uma fatia de bolo de morango para a duquesa Blandini. Ao olhar para o lado, foi parada por alguém que pediu que ela se identificasse, já que nunca tinha visto sua presença antes. A empregada, gaguejando, dizia a Matilda que era nova, que seu nome era Melody e que estava apenas cumprindo ordens da duquesa. Enquanto isso, o empregado ouvia Matilda dizendo que tinha ouvido falar que Rosemary havia encontrado uma babá e ela queria ver por si mesma quem era. No entanto, não poderia chegar invadindo, por isso ela iria pegar a bandeja com chá e a fatia de bolo e ela mesma levaria como desculpa para ver o que estava acontecendo na sala de visitas. Quando chegou e viu, a visão era estranha. A senhora Tilly parecia bastante incomodada, enquanto a duquesa e sua empregada pegavam algumas joias do chão. A história entre Matilda e a senhora Tilly era antiga, desde quando Matilda as frequentava como amante do Duque Erin.
Mesmo assim, Matilda tentou manter a compostura e entregou a fatia de bolo e o chá para Rosemary. Enquanto isso, queria uma explicação sobre o que estava acontecendo. A garota, que antes estava bastante eufórica, agora tinha murchado como uma rosa no deserto. Caladinha em seu canto, começou a tomar aquela bebida. Mas não era porque estava quieta que Matilda iria passar panos quentes para ela. Ficou brava e queria saber por que a pedra preciosa que havia dado de presente agora estava rolando no chão. Depois de ter ficado um pouco quieta, Rosemary não aguentou mais e resolveu começar a discutir com Matilda. Dizia que isso era coisa dela, que a joia era dela e que faria o que quisesse. Mas a arrogância da jovem não durou muito. De repente, ela começou a sentir algo forte. A dor intensa vinha de seu abdômen, então quase desmaiava. Matilda ficou assustada e perguntou a Rosemary o que ela estava sentindo. A garota apenas dizia que a barriga doía muito, só não sabia o porquê de tanta dor. Matilda, estranha e preocupada em ser algo com o bebê, perguntava como as dores estavam e qual era a intensidade. Mesmo caída no chão, a duquesa Rosemary ainda continuava a ser grossa. Dizia que tudo era culpa de Matilda por ter gritado com ela e a feito se estressar muito. Enquanto a jovem se contorcia de dor caída no chão, a senhora Tilly olhava e já tinha uma desconfiança do que poderia estar acontecendo. E tudo ficou pior quando viu o vestido manchado. Achava que as coisas poderiam estar complicadas com a gravidez. Dizia para Matilda chamar um médico imediatamente. Achava que a duquesa estivesse com dificuldades com o bebê. Aquela situação só chegou a esse ponto pelos fatos que ocorreram alguns dias atrás, no escritório do Marquês Viana. Ele tinha recebido a visita do Dr. Connor. O médico só estava ali porque tinha recebido, com urgência, um comunicado do mordomo de que o Marquês Viana requisitava sua presença. O Marquês logo foi falando, queria saber se poderia determinar a paternidade de uma criança ainda no ventre da mãe e, se houvesse essa possibilidade, queria saber sobre uma certa gravidez. O médico, que não era tão honesto, pensava que, já que o Marquês acreditava nisso e era apenas um boato falso que ele mesmo havia espalhado, poderia lucrar com isso. Falou que sim, que ele era o único médico capaz de fazer essa façanha, depois quis saber se havia surgido alguma situação que necessitasse daquela especialidade. O Marquês, sem dizer quem era, contou que o filho alegava que uma mulher estava carregando um filho dele, mas acreditava que pudesse estar cometendo algum engano. No entanto, quando o médico perguntou se o filho fosse mesmo do Visconde, o que ele estaria disposto a fazer? Disse que tanto poderia ser positivo quanto negativo o resultado. E mesmo em qualquer cenário, o médico achava difícil o filho acreditar no diagnóstico apenas com sua palavra. O pai, desesperado, perguntava ao médico o que ele propunha. Querendo ganhar um lucro, o médico disse que sugeria que ele visitasse um certo lugar. Depois, disse que era um boticário, um conhecido dele. Poderia chamar o homem e ele faria um remédio chamado pó do sono. Contou que esse remédio era especialista em interromper gravidez sem prejudicar a mãe. Assim, ele poderia deixar todas as preocupações de lado de uma vez. E foi isso que o Marquês fez. Foi até aquele boticário e persuadiu o dono a fazer o remédio indicado. Depois, encontrou alguém disposta a colocá-lo na bebida. E, infelizmente, Matilda teve a tombância de pegar a bandeja. Enquanto isso, a verdadeira criminosa estava se distanciando daquela mansão. A única testemunha teria partido e não haveria meio de conectar aquela situação com o Marquês Viana. Enquanto isso, o inevitável acontecia. A duquesa Rosemary passava por momentos de agonia. A senhora Tilly avisava que já havia feito o tratamento de emergência e que, dali em diante, seria melhor deixar nas mãos de um médico. No entanto, a empregada Melina, que era muito fiel à duquesa Rosemary, pedia à senhora Tilly que cuidasse um pouco mais da jovem senhora, já que o Dr. Connor ainda levaria cerca de meia hora para chegar. Em lágrimas, a empregada implorava para que, por favor, a senhora Tilly salvasse a vida da duquesa. Matilda, movida pela tristeza e preocupação com o neto, também suplicava, dizendo que aquela senhora salvasse aquela pobre alma necessitada. Ainda lembrou que a senhora Tilly havia ajudado no parto da falecida duquesa. Quando se referia assim, estava falando da mãe de Pervin. E, se fosse para relembrar momentos difíceis, a senhora Tilly também tinha os seus.
Jogou na cara de Matilda que quando a falecida esposa de Erin deu à luz, Matilda desejou que todo o mal recaísse sobre ela. E agora tinha a cara de pau de pedir ajuda. Aquilo deixava a senhora Tilly indignada. Tão nervosa estava que deu as costas, deixando Rosemary em uma situação delicada. Declarou que não se envolveria em assuntos de outra família. Matilda implorou, pedindo que deixassem de lado as desavenças do passado e se concentrassem naquela mulher que implorava por ajuda. Talvez, se a senhora não ajudasse, o bebê não sobreviveria. Ao ouvir essas palavras, a senhora Tilly se lembrou da duquesa Irina, que também estava grávida, e pensou que, se fosse necessário, alguém deveria ajudá-la. Por isso, decidiu não deixar Rosemary sem auxílio. Faria isso, porém, pensando apenas em sua duquesa Irina. Ordenou que as empregadas buscassem água quente, toalhas limpas e um chá de camomila com urgência. A primeira a se mover foi Melina, a empregada mais fiel de Rosemary. Ainda em lágrimas, agradecia o gesto de solidariedade da senhora. Até mesmo Matilda ficou emocionada e agradeceu à senhora por ter deixado de lado as desavenças do passado. Mas a senhora Tilly não se impressionava com as lágrimas de crocodilo de Matilda. Disse que, se estivesse realmente agradecida, deveria oferecer desculpas ao Duque Charles. Em outro lugar, em uma praia distante em Verma, o casal Irina e Pervin caminhavam pelas areias como dois despreocupados. Longe do império de St. Esteves, podiam viver um pouco de romance. O batizado e o grande banquete já haviam terminado, e antes de retornarem no outro dia, desejavam passar mais tempo a sós. Sabiam que, quando voltassem, talvez não teriam muitos momentos agradáveis e de qualidade juntos. Pervin dizia a Irina que ficava muito satisfeito toda vez que tinha um momento a sós com ela. Sempre que podia, fazia suas juras de amor eterno. Mas Irina queria saber por que ele estava tão distante ultimamente. Apesar de estar ali, na frente dela, declarando amor, seu olhar parecia vazio. Pediu que ele contasse o que estava acontecendo, pois desde o batizado estava perdido em pensamentos. Era difícil para Pervin assumir, mas depois que a pequena Melody começou a chorar durante a cerimônia, de repente se deu conta de algo. Começou a se perguntar se realmente seria um bom pai. Sempre lhe vinha à mente o jeito frio com que o Duque Eren o tratava. Pensava que queria ser muito diferente daquele pai ausente que tivera. Mas também lembrava que não sabia como ser um pai presente, já que nunca teve uma figura paterna. Ao ouvir isso, Irina não se conteve, abraçou forte o marido, olhou em seus olhos e disse que tinha certeza de que ele seria o melhor pai entre todos. Ela mesma daria o melhor de si para ser uma boa mãe, e juntos seriam os melhores pais para os filhos deles. Pervin, emocionado, dizia que ela tinha razão, daria tudo de si para cuidar dela e dos gêmeos. Como a esposa havia dito, ele não estava mais sozinho. Poderia lutar sozinho nos campos de batalha, mas na vida agora tinha uma companheira. Porém, em outro lugar, as coisas estavam tensas na mansão do Conde Seber. Ele iniciou uma desavença com o Conde Lancedil assim que se esqueceu do novo título dele e o chamou de barão. O Conde Lancedil advertiu o homem a parar de inventar desculpas e tratá-lo pelo título correto. Colocou Seber em seu lugar, lembrando-o de que não bastava dar festas inúmeras vezes na esperança de atrair a atenção do Duque Blendini. Seber acusava Lancedil de ter se tornado arrogante desde que recebeu o título, esquecendo que só o conquistou graças aos esforços da irmã mais nova. Lancedil, devolvendo a provocação, disse que era melhor crescer às custas da irmã do que oferecer em vão a filha e falhar repetidas vezes. Após a troca de farpas, o Conde Seber deixou claro que sabia que a Marquesa Matilda era quem controlava totalmente as finanças da família. Tudo o que Lancedil pôde fazer foi apertar ainda mais sua taça. Sabia que enquanto não retirasse Matilda do caminho, não teria chance de crescer. Ainda na festa do Conde Seber, uma jovem perguntava ao Duque Leblon se seria aceitável mais uma taça. Dizia que sentiria falta das reuniões em que ele sempre aparecia. Ele respondeu que nada mudaria. Não era porque agora teria um filho que deixaria de frequentar festas. Para isso tinha a esposa, para cuidar da criança enquanto ele se divertia. Enquanto ele se mostrava satisfeito, o Visconde Viana, apavorado, corria até ele.
Leblon se assustou ao ver o homem suando e com dificuldade para falar. Ele tentava dizer que a duquesa estava correndo risco de perder a criança. O duque Leblon ficou sem palavras. Não podia perder seu filho de maneira alguma. Ordenou que salvassem o bebê primeiro, custasse o que custasse. A esposa, ele arrumaria outra depois. O alvoroço tomou conta. Até mesmo o doutor Henriquette não podia aparecer, pois estava cuidando da imperatriz. Chamaram o doutor Connor o mais rápido possível. Assim que o médico chegou e observou a situação de Rosemary, começou a compreender o que havia acontecido. Lembrou-se de que o Marquês Viana havia o procurado algum tempo antes, desejando interromper uma gravidez, mas jamais revelou de quem se tratava. Por isso, ele havia receitado um veneno. Agora, o conde Lancedil queria saber do Dr. Connor como estava o bebê. O médico respondeu que, como os primeiros socorros foram administrados logo no início, acreditava que o bebê ficaria bem. No entanto, a paciente deveria permanecer calma pelas próximas 24 horas, sem qualquer tipo de nervosismo. Explicou que o ocorrido fora causado por algo contaminado com veneno que ela comeu ou bebeu. O médico afirmou que, felizmente, conhecia bem aquela substância, pois já havia tratado outras mulheres com o mesmo sintoma. Para o conde Lancedil, aquilo poderia representar a oportunidade perfeita de se livrar finalmente de uma certa marquesa. Assim que o duque Leblon chegou, apavorado, perguntando o que havia acontecido e se o bebê estava bem, foi recepcionado pelo conde Lancedil. Leblon quis saber o motivo de Rosemary ter adoecido de repente. Foi então que o conde, ardiloso, sugeriu que alguém poderia ter adulterado uma bebida com a intenção de que a duquesa perdesse o bebê. Imediatamente, começou a insinuar que poderia ter sido o duque Charles, por inveja. Mas logo foi lembrado de que a família da duquesa Irina estava comemorando o batizado da sobrinha em Verma e Charles havia viajado para lá. Depois, contou que quem havia levado a bebida e uma fatia de torta de morango para Rosemary fora a marquesa Matilda, mãe de Leblon. Leblon ficou arrasado, não acreditava que suspeitassem justamente de sua mãe. Ela não teria motivos para querer se livrar do próprio neto. Ordenou que uma investigação fosse iniciada imediatamente. Devia ser obra de algum funcionário. Mas o conde Lancedil foi esperto. Disse que nenhum funcionário ousaria arriscar tamanha punição mexendo com o sobrinho do próprio imperador. Assim, sobravam apenas poucos suspeitos, somente alguém que não se importasse com a opinião do duque Leblon. O conde ainda lembrou ao duque que já havia alertado diversas vezes sobre as intenções claras de Matilda em relação a Rosemary. Quando disse isso, Leblon se recordou de que sua mãe, certa vez, dera de presente à falecida duquesa Charles biscoitos recheados com aquele mesmo tipo de veneno. Fechou os punhos, tomado pelo ódio. Pensava que, em vez de ajudá-lo, sua mãe sempre procurava obstruir seu caminho. Com medo de que a criança não sobrevivesse, pediu ao conde Lancedil que chamasse imediatamente a marquesa Matilda.